Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mano a Mano. Aqui falamos de marketing, branding, negócios, os erros que cometi, as aprendizagens que fui acumulando para poder partilhar contigo e para que tu possas melhorar o teu negócio, a tua comunicação, porque a internet serve para isto, serve para partilhar conhecimento e realmente podermos crescer juntos, de alguma maneira. Hoje quero falar-te de um tópico que me tem vindo a atormentar. Aliás, que me atormentou durante algum tempo, em 2025, e que agora que eu explorei, estudei e fiz as pazes com o tópico, acho que está na altura de vir falar-te disso. Eu hoje venho falar-te de escada de valor, ofertas, portfólio de produtos, tudo o que isto implica e o facto de às vezes ser tão confuso. E não tem de ser. E quero vir dar-te a minha perspectiva, aquilo que eu fui acumulando e escrevendo, porque acho mesmo que é importante. Aquilo que eu fui detectando que muita gente sente é ter muita oferta, mesmo assim vender pouco e ter muita coisa para inventar. O problema dificilmente é a falta de ideias. Aliás, eu ainda nunca conheci ninguém com falta de ideias, porque se a pessoa está a empreender, em princípio tem aqui um bocadinho de idiota em si. O que acontece nestes casos, e também me aconteceu, acabou mesmo por ser aqui a falta de estrutura. E a escada de valor, este conceito que te vou falar, que talvez até já conheces, mas eu vou falar dele na mesma, ele realmente acaba por ser um esquema de decisão, mais do que apenas um diagrama bonito onde tu espalhas as tuas ofertas. Portanto, a escada de valor não é um funil, não é um portfólio de ofertas e não é uma lista de produtos. Isto acaba por ser uma estrutura que liga o marketing, as vendas e a entrega. Eu vou explicar. As ofertas vão acabar por ser organizadas pelo valor percebido, pela profundidade de transformação, pelo nível de envolvimento. E ela existe para quê? Serve para reduzir risco para o cliente, para aumentar o LTV, que é o tempo de vida útil do cliente no teu negócio, e para criar um caminho claro com evolução. Ou seja, quando tu pensas no teu negócio, o que muitas vezes, se calhar, acontece, e principalmente numa fase inicial, que foi o que me aconteceu, é tu teres uma oferta ou teres duas ou três ofertas para pessoas diferentes, em que todas elas exigem muito, até se calhar estão mal precificadas, não têm ligação umas com as outras. E está tudo bem, been there, done that, 100%. E demorou algum tempo e tive de bater com a cabeça para entender o que é que estava mal. E acredito realmente que faz parte de cometer este erro. Acho que é um erro que podemos, não cair muito com ele, mas que também é importante aprender com o querer fazer muito e depois perceber que temos de fazer menos um bocadinho. Aliás, cheguei a fazer uma compra a uma pessoa que entretanto virou minha amiga que me disse: pá, Mariana, não dá para teres 20 serviços diferentes, porque já aconteceu. E adivinha, eu não conseguia comunicar todos, não conseguia vender todos, ficava estressada porque não vendia alguns, acabava por não comunicar para o mesmo público para vender todos, uma grande confusão. Como é que eu haveria de conseguir comunicar isto? Não conseguia. E porquê é que fazer esta escada de valor é importante? No fundo, a escada de valor vai permitir-nos olhar para as tuas ofertas ou para as tuas possibilidades de ofertas e tornar isto num caminho para o cliente seguir. Repara, durante muito tempo o meu único serviço foi, não o único, mas aquele que era o importante, era a gestão de social media. Era aquilo que eu fazia. E entretanto consegui inserir a estratégia de social media. Ou seja, tenho a estratégia de social media como principal e se a pessoa quiser que eu execute também a própria da estratégia, é o serviço seguinte, é o degrau seguinte. E tenho hoje o programa Rumo, que é um acompanhamento de 3 meses, em que eu crio a estratégia com a pessoa com quem estou para ela poder implementar. Tem uma duração mais curta, então vai atrás desta estratégia. Repara que eu acabei de definir 3 degraus da minha escada com aquilo que é o core do meu negócio. Porque depois também tem este fator. É nós termos a capacidade de olhar para aquilo que é o nosso negócio e onde é que está a venda. Onde é que está o lucro e onde é que está a maior procura? Porque muitas vezes nós podemos ter imensas ideias de serviços muito giros, fantásticos, que até poderiam ajudar algumas pessoas. Mas se não vão de encontro àquilo que o público mais procura e que o cliente mais necessita,
acaba por se calhar ser uma ideia a deixar pendente e mais tarde se calhar resgatá-la. E eu já tive muito nessa fase, porque eu andei aí enrolada a pensar como é que havia de fazer para ter a minha escada completa, porque não conseguia tê-la, porque não estava a conseguir encontrar estas ideias. E agora tu perguntas-me, o que é isto da escada completa? Então eu vou explicar-te. Existem 3 tipos de serviços que tu podes entregar. Eu acabo por falar de serviços porque realmente acaba por ser a área onde esta escada de valor é uma necessidade. E no fundo, o que uma escada é versus um portfólio, é que um portfólio no fundo vai-te listar as tuas ofertas, que é importante. Mas elas têm de estar organizadas para o cliente ter um caminho a seguir. Estava eu a dizer que existem 3 tipos de serviços que tu podes ter. Tens os serviços em que é DIY, em que o cliente faz por ele próprio, um serviço naturalmente de um valor mais baixo, em que tu entregas muitas vezes a teoria e ali algumas ideias para a prática, mas é o cliente que a põe em prática. Tens o serviço que é fazer contigo a parte do acompanhamento e tens a parte do fazer por ti, que é a parte da execução. Isto acabam por ser 3 níveis principais, que têm valores, obviamente, diferentes e que têm também acessos diferentes a ti e ao teu conhecimento e às tuas capacidades e que naturalmente o cliente poderá subir nesta escada, começando por um serviço mais baixo em que ele, no fundo, vai conhecer se calhar o teu método, vai conhecer a teoria por trás daquilo que tu passas e que tu ajudas. Depois vai ter um serviço médio em que tem o contacto contigo, mas ainda é ele que tem de executar. E depois, se o negócio crescer dessa maneira, passar para a fase em que és tu próprio que executas por ele. Calma que, claro que nem todos os negócios permitem ter serviço em todas estas áreas e nem todos os negócios querem ter serviço em todas estas áreas. E isso é válido. Estou só a passar-te aquilo que é a base do conhecimento para depois podermos adaptar consoante aquilo que são as nossas necessidades, obviamente. Porque no fim do dia esta teoria é muito importante para nós processarmos isto, analisarmos de maneira crítica e aplicar aquilo que faz sentido, óbvio. Aqui a ideia é que ao longo que a escada sobe, o valor entregue aumenta, a percepção de valor naturalmente também tem de aumentar e a tua entrega também. Repara que num serviço destes iniciais acaba por ser um infoproduto, acaba por ser algo que não depende de ti e por isso é obviamente justificado ter um valor mais baixo. E isto, nesta área, conseguimos inserir não só aqueles infoprodutos mais pequenos, realmente os desafios, os templates, pronto, serviços de ticket baixo, ou seja, de preço baixo. Mas também podemos ter aqui os cursos. Nestes cursos a pessoa continua a não ter acesso a ti, ela tem acesso ao teu conhecimento. É quase aqui uma subescada. E isto, lá está, são as várias possibilidades, que nem sempre temos de as aplicar todas. Eu, por acaso, há uns tempos andei a pensar se devia criar um curso, como é que eu havia de fazer no meu negócio, porque tem de ser, porque é assim que se faz uma escada. Não tem de ser. Repara que o negócio tem o seu momento e tu também tens os teus momentos e os teus pensamentos e os teus objetivos. Eu acabei por perceber que não fazia sentido nenhum eu lançar um curso hoje. Acabei por lançar um podcast, que não tem nada a ver, mas que no fundo é um sítio onde eu consigo aqui trazer o conhecimento que acumulo e aquilo que quero partilhar contigo para que tu realmente consigas melhorar o teu negócio sem teres de me comprar nada. É algo que fazia parte dos meus objetivos, foi uma decisão que tomei e traz uma leveza que claramente fazer um curso não me ia trazer. Mas eu podia também não ter decidido fazer um podcast, atenção. Aqui o ponto é não só ter este conhecimento de ter um caminho para o cliente seguir, como ter consciência do momento em que o teu negócio está. Da mesma maneira que não faria sentido eu hoje ter um curso, não faria sentido eu hoje estar louca à procura de ter um negócio que não dependa de mim e da minha presença e do meu tempo. Isto porque, primeiro, a área em que eu trabalho precisa de mim, efetivamente. Eu não consigo... Não dá para fazer uma estratégia de marca sem a minha presença com o meu cliente a pensar a sua marca. Mas, fora isso, que podemos dar isso como detalhe, porque é o meu tipo de negócio e não necessariamente o teu, a verdade é que, não digo necessariamente o tempo que o teu negócio existe, mas a maturidade do teu negócio, a maturidade do teu posicionamento, vai também ditar estas possibilidades. Porque ninguém vai comprar infoprodutos a uma pessoa que não tem autoridade. Eu, no dia em que viver só de infoprodutos, tenho de ter muita autoridade no digital. Eu tenho mesmo de ser reconhecida para ter vendas que sustentem a minha empresa, que sustentem o meu ordenado, que sustentem o ordenado da minha equipa. Ou seja, repara que
não é só importante ter serviços para o cliente ter um caminho para seguir, como é importante perceber aqueles serviços que fazem sentido para a nossa escada. E eu nem me estou a pôr aqui a falar de lucros e impostos e tudo mais, e essa parte deixo com pessoas fantásticas que temos aí pela internet, mas que também é muito importante, porque assim, se tu tens serviços que não são lucrativos, que não são rentáveis, também se calhar está na hora de os pensar, e que talvez estejam mal estruturados ou não estejam para o público certo, porque depois tem isto. Se a tua escada tem públicos diferentes em cada degrau, então não é uma escada. E está tudo bem, mais ou menos. Se calhar vai pôr um bocadinho em causa a sustentabilidade do teu negócio. Mas isto não é uma escada. Acabam por ser vários serviços, uns para cada pessoa. Pronto, há aqui realmente muita coisa a ter em conta. E eu quis, acima de tudo, foi trazer-te estes inputs todos para que tu possas realmente pensar naquilo que são as tuas ofertas. E depois trazer aqui um outro ponto, que é menos é mais. Mas é que de uma maneira que eu própria não tinha consciência. Como falei no início do episódio, eu cheguei a ter 20 serviços diferentes. Infelizmente, hoje não tenho 20 serviços diferentes e hoje tenho 3. Aliás, tenho 2 e tenho um terceiro que está para surgir brevemente e depois saberás mais tarde. Mas o que é que isto permite? Permite que eu foque mesmo a minha atenção e foque o meu tempo em melhorar aquilo que são os meus serviços atuais, para que mais tarde consiga criar outros, mas hoje foco nestes, porque estes sustentam o meu negócio, estes sustentam aquilo que é a minha vontade e aquilo que eu gosto de fazer, que também é muito importante. São aqueles em que eu já tenho bons resultados e que por isso, naturalmente, tenho mais facilidade em vender. E são aqueles que eu consigo executar e que fazem sentido para o crescimento do negócio. E em tudo isto fica muito mais fácil comunicar, porque acabo por não ter de comunicar 10 coisas diferentes e comunico 2, 3 em breve. Já deves ter ouvido falar de um conceito que é a oferta Hero. Eu vou explicar-te o que é que ela é. Não é a tua oferta mais cara, não é o topo da tua escada. Tanto que, pronto, vai dependendo dos tipos de negócio, mas, por exemplo, no meu negócio, o meu topo da escada é a gestão de social media. E ela, mais do que só a minha oferta mais cara, é também a oferta que traz previsibilidade, porque eu acabo por ter contratos de longa duração com os meus clientes, então traz-me aqui também o volume de trabalho médio do meu mês. A minha oferta Hero é a oferta que vai destacar mais a transformação que eu provoco, que tu provocas. Tem de ser uma oferta fácil de explicar. Tem de ser uma oferta que tu consigas também ter bastantes provas sociais. No meu caso, é o meu programa Rumo, o meu acompanhamento. E não te estou a dizer isto para te vender nada, estou mesmo a tentar explicar o que é isto da escada de valor aplicado aos serviços. Isto porque o meu acompanhamento é de 3 meses, vais do ponto A ao ponto B, a explicação é fácil de fazer, acaba por ser aquele serviço que também acaba por gerar mais desejo e que por isso tem este destaque na minha escada. Além disto, falar-te dos momentos em que tu decides entregar a mais nos teus serviços. Fazer entrega a mais também não é positivo, sabes? Porque depois o cliente pode ficar um pouco overwhelmed, que já me aconteceu. Da mesma maneira que também não é bem entregar a menos, porque depois o cliente não te vai dar um bom feedback, ou vai ficar neutro, ou não vai renovar. Achei importante fazer aqui estes 2 pontos. E agora vou-te dizer uma coisa que eu acho que não se diz assim tanto. As escadas quase perfeitas são de negócios realmente com muita maturidade. E está tudo bem. Em negócios jovens, e eu considero isto, pronto, não tem só a ver com o intervalo de tempo, como com realmente a produção executada. É normal que a prioridade seja o posicionamento. É normal que a prioridade seja estabilizar o fluxo de clientes. É normal que a prioridade seja controlar a prova social. A pergunta certa para tu saíres deste episódio não é como é que eu construo a minha escada completa. É perceberes quais é que são as 1/2 ofertas que realmente sustentam o teu negócio neste momento. E a partir daí perceber o que é que consegues melhorar. Se faz sentido ter já aqui uma pequena oferta inicial para as pessoas que chegam, se ainda não estás nesse momento e que mais vale focar nestes 2 serviços que sustentam efetivamente o teu negócio. É isto que eu quero que tu penses. Mais uma vez, referir-te que os infoprodutos não são um atalho, são uma evolução natural. Eu não me canso de referir isto, porque, a sério, a quantidade de vezes com que eu já me debati sobre o não ter infoprodutos ainda, quando claramente eu não estou no momento para os ter, isto honestamente há que pensar, e daí ser tão importante para mim ter trazido todos estes pontos e trazer-te aqui também algum momento para que tu possas mesmo pensar no teu negócio.
porque ele merece pensamento. E não digo isto só por ser a minha frase favorita, mas porque é a realidade. Portanto, quando vais pensar numa oferta, o que é que ela deve ter garantidamente? Um próximo passo definido. E o que é que cada oferta também deve ter? Quando necessário, um degrau abaixo. Isto faz sentido? Então explico. Eu tenho a minha execução de gestão de social media. O meu degrau abaixo é o meu acompanhamento, o programa Rumo. O meu degrau abaixo, aquilo que eu estou a criar agora. Mas este degrau abaixo durante muito tempo não existiu. E durante muito tempo eu não senti que era necessário. Daí eu ter feito aqui o ponto do quando necessário. Ok? Portanto, vais rever as tuas ofertas esta semana. E é exatamente isto que eu quero que tu perguntes. Eu até vou ler porque eu apontei aqui e eu não me quero esquecer. O que eu quero que tu faças esta semana para realmente conseguires organizar e rever as tuas ofertas é perguntar-te qual é a máxima transformação que eu provoco? Qual é que é mesmo a tua oferta hero neste momento? Porque isto muda e está tudo bem. Qual é que é o degrau que ele prepara ou qual é que é o degrau que prepara para ele? Ou seja, perceber o que é que está antes e o que é que está depois da tua oferta hero, se está. Depois, que degrau é que vai prolongar os resultados? Em que ponto da tua escada é que os resultados que entregas são prolongados? No meu caso, é no final, e normalmente será neste. E por fim, o resto da tua escada está a ser ruído ou estratégia? É mesmo importante refletir sobre isto. E realmente o meu foco a trazer-te este tema é perceberes que a escada de valor não é sobre vender mais. É mesmo sobre tu venderes melhor às pessoas certas e que vão ficar no teu negócio. Acima de tudo, eu acredito que ter uma escada de valor é não só teres respeito pelo teu cliente, porque estás a falar com ele e estás a dar-lhe um caminho, como também é teres respeito pelo teu negócio e não estares a desgastar e a exigir mundos e fundos dele. O crescimento desenhado bate sempre crescimento por sorte. E acabo assim este episódio. Agradeço-te muito por teres visto tudo, espero mesmo ter-te ajudado, espero que agora consigas otimizar a tua escada de valor e que tenhas um caminho delineado para quem está do outro lado, para quem confia em ti todos os dias, porque são essas pessoas as que importam, são essas pessoas que vão levar o teu negócio mais longe e que te façam sentir bem e que tu saibas que continuas a entregar valor sempre. Vemo-nos no próximo episódio, eu já estou ansiosa para o próximo tema e falamos em breve. Até lá podes acompanhar-me nas redes sociais, eu estou sempre por lá, adoro partilhar tudo por lá e vamos falando. Fico muito à espera do teu feedback, fico muito à espera que tu consigas melhorar tudo e obrigada!